Olá pessoal, professor Wander Andrade, estamos falando aqui sobre direito condominial e hoje teremos aqui a oportunidade de passar a nossa aula de número 7, a nossa aula de número 7 do nosso curso de direito condominial. E na data de hoje, nós falaremos particularmente sobre as penalidades condominiais, as sanções condominiais cujas funções precípuas são de prevenção especial e prevenção geral. O que vem a ser prevenção especial? É o seguinte, quando um condômino, quando um morador, quando um inquilino pratica uma infração às normas de convivência, infração esta que colide com o que está previsto ou na lei civil, ou na convenção de condomínio, ou no regimento interno, ou até mesmo nas deliberações das atas, das decisões que foram convertidas em atas das assembleias de condôminos, estas mesmas transgressões, elas são passíveis de penalidade. E essas penalidades vão aí serem diversas. Falaremos sobre cada uma delas. Porém, quando ela é aplicada no condômino infrator, ocorre aquilo que nós chamamos de prevenção especial. Quer dizer com isso que ele está sendo punido e para ele está sendo dado um recado, querendo dizer com isso, não faça mais isso, não cometa mais essa transgressão. Por outro lado, eu tenho também uma coisa chamada prevenção geral. Aqueles que não foram punidos, mas que de alguma forma serão comunicados, a comunidade condominial será comunicada eventualmente da prática daquela transgressão e da respectiva imposição de penalidade. Isso é um recado não para o infrator, mas para toda a comunidade. Ocorre uma prevenção geral. É um recado para aquela coletividade: não cometa uma conduta, não viole uma regra de convivência, como fez aqui o nosso amigo morador, nosso amigo condômino. Vejam o que aconteceu com ele, ele foi penalizado, não façam isto. Portanto, prevenção especial é dirigida para o próprio transgressor da norma. Prevenção geral é voltada para toda a coletividade condominial. Vamos então agora e desde já conhecer todas as sanções condominiais, todas as penalidades, e a palavra penalidade eu prefiro usar sanção, no sentido de que dizia o professor André Franco Montoro. Franco Montoro dizia que sanção é a consequência da prática de uma transgressão ou até mesmo de um ato lícito. Portanto, não estamos falando de sanções premiais, mas sim de sanções punitivas, de sanções de caráter sancionatório, nesse sentido até pleonástico, né? Dando bem ênfase à questão da punição. Então, nesse sentido, temos como modalidades a advertência, a multa moratória, a multa sancionatória, a expulsão do condômino antissocial, o impedimento de participação em assembleia, o impedimento de votação em assembleia e o dever de reparação do dano. Portanto, a depender da circunstância fática, a depender da circunstância jurídica em que se posiciona o condômino, poderá ele sofrer uma destas penalidades, uma destas sanções. Importante frisar, importante lembrar que antes mesmo de que se possa aplicar uma dessas penalidades, deve o condômino, particularmente naquelas sanções de caráter punitivo, ser instado, ser informado daquilo que contra ele consta como transgressão. Justamente para que, número 1, ele tenha conhecimento daquilo que contra ele está sendo imputado. Número 2, para que ele possa exercer na plenitude o seu direito de defesa. Número 3, para que ele possa exercer o direito ao contraditório, contradizendo, contraditando aquilo que contra ele está sendo declarado, atribuído, imputado. Por último, para que ele possa exercer o devido processo legal. Vejam vocês que se porventura ele for punido mormente, ele poderá inclusive recorrer, e o órgão recursal que haverá de conhecer do pedido de recurso do condômino a quem foi imputada uma determinada penalidade será a Assembleia Geral de Condôminos. Portanto, numa assembleia
ele poderá suscitar o pedido de cancelamento daquela penalidade, o que não quer dizer que o síndico, que é a autoridade disciplinar, que é o detentor do poder disciplinar no condomínio, também não possa, à mercê de um recurso, reconsiderar a penalidade que foi aplicada. Contudo, mormente não é o síndico esta autoridade recursal. Mormente, a autoridade recursal é a Assembleia Geral de Condôminos e é lá na Assembleia que será discutido, deliberado e votado se mantém aquela penalidade imposta ao condômico ou se ela é retirada tão somente a título de ilustração. Né? Muito bem. Então vamos aqui, desde já, falar na primeira das penalidades, que é a advertência. A advertência, ela se destina à primeira transgressão condominial. Ela objetiva dar ciência ao transgressor da norma quanto à violação das regras de convivência, alertando este morador ou condômino para aplicação de multa posterior, em caso de reiteração de conduta análoga. Mormente, na advertência, já vai uma admoestação escrita para que ele, condômino, olha, cuidado, da próxima vez não ficará numa mera advertência verbal ou numa mera advertência escrita. A próxima será a aplicação de uma multa nos termos previstos na convenção de condomínio. Esta advertência, quanto possível, deve ser reduzida a termo, deve ser assinada, deve ser recibada e deve ser arquivada. Tudo para que se tenha um histórico deste mesmo condômino, para que posteriormente ele não alegue que nunca foi punido, que se porventura vier uma sanção mais grave futuramente, é preciso que tenha um histórico pregresso, para que nós tenhamos comprovado ter observado o princípio da proporcionalidade e o princípio da gradação das penas. Nesse sentido, é importante que esta penalidade observe o princípio da convencionalidade, ou seja, não é possível aplicar uma penalidade caso ela não esteja prevista na convenção. Então, aquele comportamento indesejado deve estar previsto na convenção de condomínio. Eventualmente, o regimento também vai trazer regras de conduta que são esperadas, que todos cometam, que todos pratiquem, que todos observem. Se porventura um condômino não cumprir, ou com as regras da convenção, ou com as regras do regimento, estará, nesse momento, sujeito à imposição da pena de advertência. Lembrando também, como dissemos, que ela pode ser cancelada, que ela pode ser anulada. Qual que é a diferença entre cancelamento e anulação? Nós anulamos uma penalidade ilegal, imaginando que o condômino nunca praticou aquela transgressão que contra ele foi atribuída. Seria o caso de anulação. Por outro lado, o cancelamento será um voto de confiança. Os condôminos deixarão de aplicar a penalidade mais por razões de oportunidade, mais por razões de conveniência, mais por darem um voto de confiança naquele condômino para que, quem sabe, ele, a partir daquela penalidade, possa reconduzir o seu comportamento, demonstrar que se reeducou para os princípios da convivência harmônica no ambiente condominial. Vamos, voltando aqui agora, falar desta feita da multa moratória. A multa moratória ela é cabível nas hipóteses de atraso no pagamento da cota condominial, mas não só no pagamento da cota condominial, também nos acessórios da cota condominial. Eu posso ter multas aqui de caráter punitivo, ou mesmo multas, juros aplicados ali que não foram pagos, e certamente é esperado que tudo isso seja pago e de uma única vez. E será de 2% a multa moratória, segundo o Código Civil Brasileiro, artigo 1336, parágrafo 1º. A doutrina reclama muito desta multa moratória. Antes mesmo do Código Civil 2002, a multa moratória podia ser de 10%, em alguns casos até de 20%. Reclama-se de que a gestão condominial perdeu o caráter intimidativo, o caráter sancionador, e isso de fato ocorreu. Se por um lado o Código Civil foi brando
em termos de multa para com o condômino, multa moratória. De outro lado, o Código de Processo Civil fez aí um contrabalanço, um sopesamento desta perda, mitigando as perdas desta mesma imposição normativa, ao tornar as dívidas condominiais, títulos executivos extrajudiciais, passíveis de execução direta, o que foi um grande ganho, ao menos para a gestão condominial. Indo à frente, agora falando de outra multa, temos agora não aquela multa de caráter moratório, mas a multa sancionatória convencional. É a multa que deve estar prevista na convenção de condomínio e a multa destinada a penalizar, a punir os condôminos que porventura tenham se conduzido de forma a não obedecer às regras de convivência. Vejam, se lá atrás a imposição de uma advertência se referia à primeira transgressão, a multa sancionatória deve decorrer da reiteração de uma conduta transgressional ou do cometimento de uma conduta grave, ainda que pela primeira vez. Então, avaliada uma conduta grave, imaginando, por exemplo, que o condômino desrespeitou princípios elementares de moral e bons costumes e saiu sem roupa pelas áreas comuns, me parece que talvez não seja o caso de aplicar apenas uma advertência. Mercê da gravidade da conduta, justifica-se desde já e de plano a aplicação de uma multa convencional. Todavia, esta mesma multa, ela deve obedecer os princípios da legalidade, os princípios da convencionalidade, deve estar prevista na convenção. Quando eu falo em legalidade, algumas dessas multas estão previstas na própria lei, então devemos observar o Código Civil neste tocante. Proporcionalidade, lembrando a questão da gradação das penas, contraditório, dando oportunidade da pessoa contradizer o que aquilo é dito em face dela, ampla defesa, se for o caso, até mesmo por advogado, ela terá direito de se defender, e por último, devido ao processo legal, que é o procedimento previsto na convenção para apresentação de sua defesa, para apresentação de seus recursos. Tudo isso deve ser observado sob pena de nulidade da multa. As modalidades de multa sancionatória são multa sancionatória convencional, multa sancionatória ao transgressor contumaz e multa sancionatória ao condômino antissocial. A primeira delas, a multa sancionatória convencional, vem prevista na Convenção de Condomínio, enquanto a multa sancionatória ao transgressor contumaz e a multa sancionatória ao condômino antissocial vêm previstas no Código Civil Brasileiro. Aqui vamos já nos deparar com a multa ao condômino transgressor contumaz. Diz o artigo 1337 do Código Civil que o condômino ou possuidor que não cumpre reiteradamente com os seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar multa correspondente até o quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independente das perdas e danos que se apurem. Esta multa, portanto, não pode ser aplicada ao condômino que pratica a primeira transgressão, a segunda ou terceira transgressão. Não, é aquele condômino que vem reiteradamente, frequentemente, praticando por vezes a mesma transgressão. Imagine-se, portanto, um condômino que, tendo um veículo que cabe tão somente na sua vaga de garagem, queira extrapolar os limites da vaga de garagem, impedindo a circulação de outros veículos ou impedindo que o seu vizinho de vaga de garagem possa estacionar de forma conveniente o seu próprio veículo. Se ele fizer isso a primeira vez, seria o caso de uma advertência. Se ele fizer isso uma segunda vez, seria o caso de aplicar uma multa convencional, prevista na convenção. Mas se isso começa a se repetir e outras multas e advertências já foram feitas, sempre se observando os parâmetros da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, e nada se resolve e não se verifica uma mudança de comportamento apta a justificar uma reeducação para a convivência, será o caso de observar a possibilidade da aplicação desta multa,
cujo valor pode chegar até 5 vezes o valor da cota condominial. Imaginando, por exemplo, que a cota condominial seja de R$ 1.000, então esta multa poderá ser aplicada no seu máximo de R$ 5.000, observado este exemplo que estamos fazendo referência. Ainda seguindo no campo das sanções condominiais, nós vamos encontrar a multa destinada ao condômino antissocial. Como já tivemos oportunidade de falar, condômino antissocial é aquela pessoa que, mercê do seu comportamento, demonstra insuportabilidade de vida comunitária. Os condôminos não suportam. Não se trata de uma intolerância gratuita, não. Trata-se sim de um comportamento desregrado demonstrado por esse condômino, um comportamento de desrespeito, um comportamento de ofensas, um comportamento que, de alguma forma, ataca os princípios básicos da convivência. E é um comportamento, de alguma forma, reiterado no tempo, também demonstrado a evidência a partir de inúmeras sanções e inúmeras penalidades. É muito importante que, antes de aplicar uma multa desta ordem, deva-se recorrer inicialmente à vida pregressa deste condômino, demonstrando-se que ele sofreu várias advertências, várias multas convencionais, tenha sofrido a aplicação de uma multa de um transgressor condominial contumaz, mas nada disso teve efeito, nada funcionou. Portanto, é o caso, de acordo com o Código Civil, de aplicar a multa do condômino antissocial. Essa multa está prevista no artigo 1337, parágrafo único do Código Civil, e segundo o texto legal, o condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo, 10 vezes o valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais até ulterior deliberação da Assembleia. Mais uma vez, é uma penalidade que vai depender também da manifestação da Assembleia, mas diferente daquela aplicada ao condômino que frequentemente pratica condutas transgressionais e que se coloca com contumácia, com reiteração, cujo limite é de até 5 cotas condominiais. No caso do condômino antissocial, diz o Código Civil brasileiro que o limite é o dobro, o limite é o décuplo, ou seja, 10 vezes o valor das contribuições mensais, 10 vezes o valor da cota condominial. Imaginando-se, portanto, que a cota condominial seja de R$ 1.000, esta multa destinada ao condômino antissocial, ela se coloca possível de ser aplicada até R$ 10.000, no exemplo que estamos adotando como referência. E nada impede que outras multas destinadas ao condômino antissocial possam ser repetidas, mais uma vez aplicadas, obviamente que imaginando-se novos comportamentos diversos dos anteriores que já tenham sido objeto de penalização. Além desta hipótese, há, como já dissemos anteriormente, fruto de estudos jurisprudenciais, de colaboração da doutrina, a possibilidade da expulsão do condômino antissocial. Conforme decidido pelo enunciado 508 do Centro de Estudos Judiciários do Superior Tribunal de Justiça, STJ, é dito que se a multa for ineficaz, a garantia fundamental da função social da propriedade, assim prevista nos artigos 5º e 23 da Constituição Federal e 1228, parágrafo 1º do Código Civil, e a vedação ao abuso de direito, tais como previstos nos artigos 187 e 1228, parágrafo 2º do Código Civil, justificam a exclusão, a expulsão do condômino antissocial, desde que a Assembleia, de acordo com o parágrafo único do artigo 1337 do Código Civil, delibere a propositura de ação judicial, asseguradas as garantias inerentes ao devido processo legal. O que temos a dizer? Lembrar que o síndico, que a própria Assembleia, que a própria coletividade não tem força para expulsar o condômino antissocial.
não tem força para excluir da convivência o condômino antissocial. Não tem força para fazer com que o condômino se prive do direito de uso de sua propriedade. Daí porque só há uma possibilidade de se aplicar esta sanção, qual seja a exclusão do condômino antissocial, a retirada do seu direito, ainda que temporário ou definitivo, de uso daquela propriedade específica, por meio da via judicial. Somente o Poder Judiciário poderá fazê-lo, e em que pese não haver lei específica disciplinando a matéria, já há vários julgados, já há vários precedentes judiciais demonstrando a possibilidade jurídica desse pedido, a possibilidade jurídica da determinação judicial, fazendo com que o condômino antissocial deva se retirar do condomínio, deva se retirar de sua propriedade, já que ele não tem condições de convivência e a sua manutenção no edifício ou naquele condomínio de casas representa para aquela coletividade uma condição de insuportabilidade de vida em comum. São situações por demais excepcionais, há juízes que ainda são refratários a tal possibilidade, haja vista a sua não previsão na lei. Contudo, a jurisprudência aponta nessa direção e também no direito comparado encontramos em disposições de legislações internacionais a possibilidade da exclusão do condômino antissocial, e isso é algo que viola, como dissemos, e o STJ reforça, violação aos princípios da função social da propriedade e da necessidade de reconhecimento do abuso de direito. Muito bem. Prosseguindo, nós temos aqui o impedimento de participação em assembleia. Afirma o Código Civil que o condômino que não pagar em dia a sua contribuição não poderá participar da assembleia. Pergunta-se no campo prático se seria o caso, portanto, de impedir que um condômino inadimplente adentre a assembleia. A prática tem recomendado que tal não deva ser feito. Tal não deva ser feito. Em poucas palavras, ele pode adentrar. Contudo, deve ser alertado de que não poderá participar e, especialmente, não poderá votar. É bem verdade que há algumas polêmicas, até mesmo no caso dele se colocar como candidato a síndico. Poderia um condômino inadimplente se colocar como síndico para ser eleito numa determinada assembleia de condôminos? Uma interpretação de caráter majoritário vai dizer que ele não pode se candidatar, na medida em que o Código Civil afirma que o inadimplente não pode participar de uma assembleia. Não pode participar, não pode ser eleito síndico. De outro lado, há também uma interpretação mais branda, dizendo que, se o Código Civil admitiu que até mesmo um condômino não morador e até mesmo um não condômino possa ser síndico, por que não aquele condômino que se encontra inadimplente? É uma posição minoritária, nós ficamos com o entendimento de que o inadimplente não pode ser eleito síndico, não pode ser eleito membro de um conselho, não pode participar de uma assembleia a teor do disposto no Código Civil brasileiro. E se não pode, como diz o Código Civil, participar, também não poderá votar em assembleia. Se eventualmente, por algum erro, por algum equívoco, o voto de um inadimplente acabou sendo computado, esse voto deve ser desconsiderado. Todos os controles de quem faz a gestão de uma assembleia devem ser feitos e realizados de forma tal que um condômino inadimplente não participe de uma assembleia e, por via de consequência, não vote em assembleia. Isso se torna mais fácil, inclusive, quando se trata de assembleias realizadas por meio virtual. Por outro lado, eu não vou poder impedir este condômino se ele, porventura, se fizer presente com procuração de um condômino adimplente. Neste caso, não é ele quem está votando, mas é o condômino adimplente quem se faz representar por meio de uma procuração. É algo que eu devo respeitar, o Instituto do Mandato e o Instituto da Procuração. Por último, não devo esquecer o fato de que há
outras consequências, há outras sanções. Naquele sentido que o professor Franco Montoro dava a palavra sanção, consequência jurídica, que poderão ser aplicadas ao condômino. Estamos nos referindo, por exemplo, ao que apregoa o artigo 927 do Código Civil, quando diz: aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Vamos imaginar, portanto, que este condômino, ele, das duas uma, ou causou um dano ao condomínio, ou causou um dano a um condômino particular. Ele colidiu com o veículo no portão de entrada do condomínio, ou ele colidiu com o veículo no veículo parado na garagem. Em ambos os casos, ele deverá responder pelo dano causado, pela teoria subjetiva que informa a responsabilidade civil dos particulares. Aquele que sofreu dano, ele deverá provar, número 1, que houve um prejuízo efetivo. Está lá, no caso do condomínio, o portão destruído. Número 2, que houve um causador deste dano, no nosso exemplo, o condômino. Que aquele acidente decorreu de uma relação de causa e efeito, ou seja, foi por força da conduta daquele condômino que sobreveio o prejuízo. Tendo demonstrado esses 3 elementos, dano, agente causador e nexo de causalidade, eu ainda preciso comprovar culpa ou dolo deste condômino. Estamos diante de um princípio de responsabilidade subjetiva. Isso vale tanto para o acidente ou incidente causado em face do portão eletrônico, do portão do condomínio, nesse caso um dano do condomínio, em que o condomínio é o sujeito ativo dessa cobrança, desse prejuízo a ele causado, ou de um prejuízo causado a um particular, hipótese em que não caberá ao condomínio intervir, porque nesse caso estamos diante não de uma relação jurídica condominial, mas de uma relação jurídica entre vizinhos. E são os vizinhos que terão que, de alguma forma, se ajustarem, se conciliarem, encontrarem uma forma de solução pacífica, consensual, amigável, sob pena de ter que se recorrer ao Poder Judiciário para solucionar essa demanda, solucionar este conflito. Ainda outros dispositivos do Código Civil vão dizer, no artigo 186, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Da mesma forma, o artigo 187 do Código Civil vai dizer que comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes. Portanto, meus amigos, vamos lembrar, são muitas as sanções, são muitas as consequências que se impõem sobre o condômino. Seja aquele condômino que praticou uma infração às normas de convivência, seja aquele condômino que atrasou para com o pagamento da cota condominial, seja o condômino que causou prejuízo ao condomínio ou a um outro morador, naturalmente abre-se para cada uma dessas pessoas envolvidas um direito subjetivo, qual seja o de postular a aplicação de uma das penalidades, de uma das sanções que hoje aqui nós discorremos. Perfeito? Ficamos por aqui. Até o próximo encontro.